Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de estudos e expectativas para o índice dólar, para o dia 10 do 4, na quarta-feira, nossa super quarta. Já iniciando aqui, gente, no nosso site glugstrader.com.br, para quem ainda não adquire o nosso indicador para Profit, Black Arrow e Vector da Nelogic, para ativos aqui de criptomoedas, né? Ou nossa mentoria. Dê uma olhada no site aqui, a busca aqui, para vocês terem acesso também ao nosso grupo de análise exclusivo, tá? Onde eu vou passar da melhor forma o suporte para o grupo e também de forma individual, para quem tiver interesse de auxílio individual. Né? Tem muitos que operam já muito bem, às vezes nem precisam, né, gente? O indicador é mais para confirmar alguma análise de vocês. Quem ainda está iniciando vai auxiliar demais. Vou começar aqui, ó, gente, ó, olhando o gráfico de 60 minutos no dólar e no índice. No dólar, no dia 14 de março, eu já havia passado alguns vídeos anteriores para vocês sobre essas regiões aqui. Vou começar iniciando aqui ó, no índice, lá no dia 30 de janeiro. Por que essas regiões? Porque são as últimas referências que eu busquei aqui para ficar mais simples, uma forma mais simples para mostrar para vocês estes pontos aqui de muito tempo anterior, tá, gente? Muito tempo atrás. Mas eu busquei essas regiões que ele deu o topo e o fundo alinhado com essas regiões que eu já tinha marcado aqui. E no índice, a mesma coisa. Então não é porque é só daquele dia. Não, vem de muitos anos. Só que essa região tocou perfeitamente o topo e o fundo. Agora, iniciando, vamos lá para os dias de hoje no mercado. Anteriormente, a gente precisa falar do passado para a gente ver o que vai acontecer no futuro, né, gente? Colocando aqui as ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4 e 5, geralmente entram as ondas corretivas, que formam as ondas A, onda B e onda C. Lembrando, gente, que eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, que dentro dessas ondas impulsivas, vou tirar aqui as ondas de 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dentro de uma onda impulsiva, vamos olhar nos 60 minutos para a gente identificar melhor isso. Dentro dessa onda aqui, ó, de impulso, a gente também teve aqui uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Dentro da onda de correção, a onda corretiva, olha lá, uma onda 1A, uma onda B e uma onda C. Vocês percebem que aqui a gente não teve um impulso, correção, foi um impulso, uma correção e só mais um impulso, fazendo uma onda A, B e C. São fractais dentro das ondas. E aí, novamente, entra a outra onda impossível, a onda C, fazendo um movimento de onda 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, por que aquela referência? Vou apagar essas ondas tudo para não atrapalhar agora, tá, gente? Por que aquela referência que eu mostrei do dia 14 de março aqui para o dólar? Olha lá, o topo do dia 14 de março voltando a servir para a gente como referência. Ó. Ele é um suporte agora do mercado. Exatamente no dia de hoje, serviu excelentemente bem como um suporte. Como eu mostrei para vocês aqui que as ondas impulsivas agora ele vai precisar fazer. Está fazendo onda 1, 2, 3, 4 e 5, gente. A onda 5, por onda de Elliott, ela não pode ser maior do que a onda 3. Então ela não pode ser tão impulsiva assim, ó, para passar o tamanho da terceira onda, já que a onda 1 foi a maior delas, a onda 3 não pode ser a menor delas pelos padrões de ondas de Elliott. Colocando agora num tempo de 240 minutos, ó, a gente tem abaixo aqui, ó, como suporte, a média de 200 períodos. Então amanhã, para o dia de amanhã, vamos tomar cuidado, se o mercado já abrir, vir aqui para essa região de baixo, ó, se ele conseguir romper essa região, o que o mercado vai fazer? Vai buscar o fundo aqui novamente. Pode buscar o fundo? Pode, né? Aí, gente, o que vocês podem fazer? Desse dia 14 de março, que a gente tem como referência, se o mercado continuar a cair, a gente deixa uma Fibonacci de retração aqui, para identificar os principais pontos de suporte e resistência do mercado. Quando a gente retorna ele para dias anteriores, quando o mercado veio a cair nessas regiões, e a gente encurtar o tempo agora, vou botar para uns 15 minutos, tá? Para a gente visualizar isso. Tempo de 15 minutos, para identificar o que aconteceu anteriormente a isso. E olha quando chega nessa região de ouro de Fibonacci, ó, entre o 38 e 61,8, como o mercado fica mais travado, mais indeciso dentro dessas regiões aqui. Ó. Vai em cima, embaixo aqui, só batendo nessas regiões sem conseguir às vezes sair dela. Então se o dólar cair, passar da média de 200 períodos, do 240 minutos, gente, e ele entrar para essa região aqui, o próximo, a região de ouro, vamos tomar cuidado um pouco com as operações. A expectativa, pelo 5 e 15 minutos, que ele possa buscar aqui, ó, se ele ficar acima da VWAP, buscar a média lá ó, de 200 períodos aqui. Os alvos para o dia, como eu sempre falo para vocês, ó, 5 minutos, a gente projeta os alvos do dia pelo primeiro candle do dia. Quem quiser pegar, às vezes, uma operação antecipada,
já está com o indicador. Aqui eu tinha botado, gente, a média de 9,20, eu estava passando uma instrução para outra pessoa. Mas quem não tem o indicador, não tem problema também. Eu vou só tirá-las aqui para não atrapalhar agora na projeção. Nos vídeos eu até não utilizo ela. Também na hora de operar eu não acabo utilizando elas em função do indicador. Já me mostrar alguns pontos. E aí, então, olha lá, vamos projetar o primeiro candle do dia, dos 5 minutos. Vocês podem ver que ele não buscou o último alvo de 161,8. Este alvo aqui, ó, nesta região de 161,8, que ele não finalizou no dia. Então amanhã ele pode ou abrir com gap ou buscar essa região. Vamos voltar lá para os 240 minutos? Ver se ele está próximo dessa região de último alvo. Olha lá, média de 200 muito próxima, estão vendo? Muito próxima aqui do alvo de 161,8. Então há ainda uma chance antes do mercado começar a subir, se o dólar for subir agora, nos próximos dias, finalizando esse ciclo de ondas corretivas, buscar o 161,8 e iniciar a subida dele. Vamos acompanhar o mercado, se ele ficar acima da VWAP no dia de amanhã, na abertura da VWAP, né, gente? Como eu digo para vocês, não é a VWAP de hoje. Essa aqui é a minha VWAP diária. Mas a média aqui de 200 períodos apontando para baixo. Se a gente olhar aqui no diário, e agora vamos olhar o OBV, ó. O OBV apontando para baixo, e o gráfico não está tão para baixo como está o OBV. O gráfico está mais para baixo do que está o OBV. O gráfico já rompeu essa região aqui, ó, no gráfico, então o gráfico está subvendido, enquanto no OBV ainda não. Isso no gráfico do tempo diário, tá? Vamos olhar os 60 minutos. Isso corresponde ao quê? Que ele pode fazer uma correção, né? Por isso que eu digo, cuidar aquela região ali da projeção, né? Vou apagar aqui essa Fibonacci que a gente tem aqui. Já coloquei ela anteriormente para vocês, então agora é só acompanhar. E olha lá, o gráfico, até pelos 60 minutos, está mais vendido do que está aqui, ó, no OBV, que é o On Balance Volume, volume principal aqui. Então, cuidar com essas regiões aqui. Vamos agora dar uma olhada no índice? Lembrando, né, gente, passo mais análises, estudos pela manhã toda com suporte individual para assinantes do indicador e alunos do curso. Agora eu aumentei, só agora que eu aumentei, né, gente? Às vezes eu esqueço disso aqui. Dia 30 de janeiro, usei ele como referência para criar esse suporte e resistência aqui do mercado. Lembrando que era de dias anteriores também, né? Mas tô com o imã aqui, deixa eu tirar o imã. Mas ele era de tempos anteriores, tá, gente? Vou só tirar o imã. O que eu fiz anteriormente com essa região? Coloquei uma Fibo aqui de preço, tá? Uma retração de Fibonacci dentro dessa região. Coloquei esta mesma região aqui abaixo para buscar os alvos aqui de suporte e resistências também, ó. Quando a gente posiciona direito aqui, ó, ele vai nos mostrar os principais suportes e resistências do mercado da mesma forma. Isso é para simplificar, para a gente não ter tantas linhas traçadas, né? E olha como ele vai respeitando a região de 50%. Eu estou mostrando só a região de baixo, tá, gente? Quando eu boto para cima novamente, ó, olha a região de ouro de Fibonacci segurando ali alinhado. Olha os candles aqui, como ficam certamente alinhados, ó, quando chega nessa região de ouro. Trava um pouquinho quando chega nessa região, o mercado toca em cima, ó. Essa é uma região importante que ele retoma posições dentro dessa região, quando vem abaixo ele faz pullbacks nessa região, por isso ela se tornou uma região importante, eu uso ela como referência desse último dia. Se ocorrer um dia fechar na mesma posição, acima e abaixo aqui, né, eu vou utilizar esse novo dia para passar para vocês como uma referência, mas ainda não tive esse dia como referência. Colocando abaixo aqui a região, a gente já tinha também no suporte e resistências, e agora, porque eu falei dessa região também, o mercado veio acima. Vou tirar essa projeção aqui, que é do dia de hoje, e o que eu posso fazer se o índice voltar a continuar a subir, né, que há uma possibilidade, coloco essa mesma retração aqui de Fibonacci, ó, alinhada nessa região, que ela foi muito importante, e aí continua sendo ainda, né? Olha lá, quando chegou no 50% dessa região, o mercado retornou. Então, cuidar também com essas regiões aqui. Nas ondas impulsivas, ele pode tocar nessas regiões aqui, ficar um pouco travado, ou buscar novamente esse topo e voltar a cair. Como aconteceu diversas vezes anteriormente aqui nesta região. Uma região de retomada também de posição. Então vamos cuidar só com a possibilidade de alta do índice. Eu acho que ele ainda vai fazer uma correção para o dia, para buscar pelo menos a média de 200 períodos aqui. Por que isso, gente? Vamos olhar agora aqui nos 5 minutos. A projeção do dia de hoje, olha como essa região aqui que está em amarelo, aqui, ó, junto nos 100%, olha como segurou o mercado por muito tempo no dia de hoje, ó, até ele conseguir sair dessa região aqui. O que eu posso fazer nessas regiões
é colocar uma fibo sobre fibo aqui, ó. O que é a fibo sobre fibo? Pega essa região maior aqui, não vai ficar bem alinhado agora, tá, gente? Essa região maior aqui, vou colocar ela aqui, mudar a cor dela para ficar diferente aqui, né? Esse espaço maior para poder operar dentro dele, para identificar os possíveis suportes e resistências do mercado da mesma forma. E olha lá como funciona muito bem, já está acima aqui dessa região de fibo aqui, ó, acima dessa região, possivelmente para buscar. E ainda tem vários suportes e resistências que o mercado pode bater, subir, bate de novo e subindo lá. Se ele resolver retomar, que eu acredito também nessa possibilidade, não tem como prever o que realmente vai sair na notícia, tá? Vou apagar essa região aqui, ó. Vou projetar agora os 5 minutos também, como eu mostro para vocês. Muita gente já tem feito isso. Projetando essa região para cima, os 161,8. Vou tirar só essa fibra daqui, gente, só para não atrapalhar agora no que eu vou falar para vocês aqui. Ele toca no 161 e ele retorna. No dia de hoje não veio para baixo, por isso eu não tracei para baixo, né? Chegou no 161 de novo, há grandes chances novamente dele ir para baixo. Uma questão que a gente deve observar, tá? Deve ficar bem, de certa forma, para a gente cuidar esses pontos, a projeção para baixo, se a partir da notícia de amanhã o índice retomar, começar a cair para o dia de amanhã, eu vou projetar para baixo agora, vou apagar essa de cima aqui para não atrapalhar vocês. Tem a média de 200 aqui, dessa região aqui que é importante, já falando, ela é uma região bem importante do gráfico aqui. Se ele subir, temos aquele suporte de resistência lá, vamos projetar o primeiro do dia. Se romper, for muito mais, gente, ótimo, agradeçam. Como no dia anterior, rompeu e foi muito mais longe, mas agradeçam, acompanha a barra e agradeça pelo lucro. Se ele travou naquela região, acompanha que pode reverter. Essa projeção aqui para baixo, quando eu olho ela também no tempo de 240 minutos, deixa eu ver se foi 60 minutos, vamos para os 60 minutos, não foi 240, aqui. Este mesma posição do 161,8, aqui, ó, eu tenho a VWAP do dia anterior e a média de 200 alinhada essa aqui. Então, se o mercado for começar a iniciar um movimento de baixa amanhã, este aqui vai nos servir como alvo também do dia. E esta região aqui é para tomar cuidado também com a projeção do dia de hoje, se ele retornar e conseguir recuar para essas regiões aqui. Passei no grupo de hoje, nosso grupo lá que... Aqui, vou voltar para o dólar para falar sobre isso. Por que eu passei essa região aqui hoje lá para o grupo? Nos 60 minutos, o mercado viria buscar a média de 200. E aí tinha duas médias importantes aqui, que era a exponencial e a aritmética. A exponencial estava acima dessa região e a aritmética um pouco mais abaixo. Vamos colocar a aritmética antes da abertura do mercado. Então era muito claro essas regiões aqui. Se já estava fazendo ondas impulsivas, veio abaixo desse suporte aqui, ó, possivelmente iria vir abaixo. Só que agora o dólar não está abaixo ainda completamente, está abaixo da VWAP, mas não está abaixo dessas regiões aqui. Então é um aguardo dos dados importantes que vão sair para amanhã. Então a projeção principal que a gente vai fazer é a projeção dos primeiros 5 minutos para identificar essas regiões. Porque pelo tempo de 240 minutos, como eu falei para vocês, ó, tem uma média de 200 aqui embaixo. Ó. Aqui nessa região dos 50%, e a exponencial está um pouquinho mais acima. Por que é importante cuidar? Eu utilizo geralmente a exponencial, mas a gente deve cuidar também da aritmética, que ela vai servir como um alvo também. Se bateu a exponencial e a outra está mais embaixo, ela vai buscar um pouquinho mais embaixo a aritmética também. Então, para o dólar, gente, para índice, amanhã é dia de notícia importante, o índice pode começar essa correção, a gente precisa entender essas regiões aqui, ó. Coloca uma FIBO nessa região, vou apagar o imã aqui, senão não vai, para identificar esses suportes e resistências do mercado aqui. Ó. Se ele começar a subir nessa região, vai fazer aqueles degrauzinhos, ó, vai subir nos degraus até conseguir tocar esse topo aqui. Depois desse topo pode romper? Claro que pode, mas se não romper, ele vai voltar a recuar. Se ele vier abaixo da VWAP amanhã, vier abaixo dessa região aqui de amarelo, que é a referência que eu acabei de mostrar para vocês, aí com certeza vai buscar a média de 200 períodos aqui no alvo de 161 da projeção do dia de hoje, porque ele buscou 2 vezes a projeção do topo de cima, né? Quando a gente projetou o 161, buscou o 161, retornou. Buscou o 161 de novo, mas não iniciou a correção dele, que geralmente faz. Então, amanhã pode vir fazer essa correção. Se vier abaixo, vai buscar a média de 200 períodos. É claro que como ela é móvel, ela vai se movimentar junto com o mercado. Vamos dar uma olhada agora, gente? No calendário econômico, não esqueçam, entre no site aqui ou nos chamem, tá, gente?
Para amanhã, gente, cuidado com as notícias de amanhã. IPCA, índice de preço ao consumidor aqui no Brasil, logo na abertura, acumulado. Logo depois, índice de inflação dos Estados Unidos. Aí é uma super quarta, gente. Ó, IPC mensal de março, depois IPC anual, ajustes. Tem muita coisa que vai sair amanhã. Ó. Quem não sabe o que significa a notícia, clica aqui na notícia. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Deixa carregar um pouquinho, que a internet a essa hora tá boa, né? Enquanto carrega, vamos lá, dar uma olhada em mais uma. Vamos clicar aqui no IPC, ó. Clicar no IPC também. Aqui, inflação acumulada de hoje, ó. Dá uma olhada aqui na projeção atual, projeção anterior, vocês podem ler o que significa cada um desses dados. Dá uma olhada lá, o que eu digo, o que é bom aqui no mercado é ruim, às vezes está verde, faz o mercado cair, o que está vermelho faz o mercado subir, geralmente. Então, ó, observem aqui, ó, dia 8 de fevereiro, teve o dado que saiu menor que o esperado na anterior, na projeção, mas ele veio maior aqui. Então, observem lá se o mercado subiu ou caiu. Isso vai fazer vocês aprimorarem também, de certa forma, a análise gráfica e não ficarem dependentes. E aqui, índice de preços ao consumidor também lá dos Estados Unidos, acompanhar esses dados da inflação são muito e muito importantes para amanhã. Ele veio, era 3, a projeção de 4, veio dentro do precificado e agora esperam uma redução dele. Vamos ver se esses dados vão realmente sair amanhã dentro dessa redução. Mas eu quero que vocês busquem também o conhecimento e não fiquem dependentes de ninguém, né? Então, cuidado, amanhã, após as 11 horas e 30 minutos, estoque de petróleo não vai ter muita volatilidade, já saiu alguns dados hoje sobre o petróleo, então a maior expectativa é pela manhã, até as 9 horas e 30 minutos, depois tem a abertura do mercado à vista, que vai direcionar ainda mais o mercado. Discursos do FONC, mesmo com 2 estrelas, são importantes, então tomem cuidado também com as operações dentro dessa região, que vai bater junto com a abertura do mercado à vista. Tomem sempre cuidado, sempre protejam as operações de vocês. E às 3 horas, ata de reunião do FONC. Que tiver sempre FONC ou FID, lembrando que são muito importantes, mesmo que sejam 2 estrelinhas, como tem aqui, ó, de média relevância. Cadê? Passei ela aqui. Aqui. De média, esperado moderado, né? A volatilidade, mas sempre é importante, ainda mais que vai bater junto com a abertura do mercado à vista. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Sempre tento passar cada vez menos um tempo mais curto para não ocupar muito tempo de vocês. Muito obrigado por mais um dia e até mais!